Oi, nós vamos continuar conversando a respeito de família e vamos seguir naquela sequência, não é, que o nosso material, o nosso e-book está nos facilitando para que a gente faça isso. Então nós, na última vez que conversamos a esse respeito, foi sobre a função da família na sociedade. Nós vamos continuar dentro dessa mesma linha e a gente vai ter, além daquilo que já conversamos, não é, aquele primeiro aspecto, a gente vai compreender um pouco melhor como tem sido para a sociedade outras funções que a sociedade espera que a gente seja atendido através da família, tá bom? Então a gente vai estar vendo esse aspecto e crescendo com ele, né? E até nos desafiando nisso, porque cumprindo bem esse papel, né, a gente vai ter familiares, filhos, maridos, esposas, né, muito bem conceituados, muito bem aceitos e naturalmente vai produzir resultados positivos, né, para a vida deles e para a própria família. A gente lembrou, quando estivemos conversando sobre isto, na última vez, foi ontem, a gente esteve lembrando o papel que a família exerce, não é de ser subalterna aos interesses da sociedade. Então, embora a família seja considerada aquele núcleo importante para a formação, para o fortalecimento da sociedade, a gente viu também que ela está em função da sociedade. A sociedade, então, quer, dentro dessa sociedade, cidadãos que atendam alguns pré-requisitos. E a família cumpre o papel de atender a esses requisitos que a sociedade exige, não é? Até comentamos também na última conversa, né, que tivemos, a gente comentou sobre o fato de que quem é que coordena então a sociedade? Porque a ideia é assim, a priori a ideia é assim, a sociedade diz à família o que é que ela quer, mas na verdade é a família que forma a sociedade. Essa é a ideia que se pensa. Mas na verdade sabemos que não é. A história da humanidade mostra que quem vai dizer para a sociedade que tipo de cidadão ela deve ter, né, para o bem dela, então o poder econômico, é a economia, o capitalismo de cada época, digamos assim. Não é? É quem vai dizer, olha, nós queremos cidadãos que saibam produzir, cidadãos preparados, cidadãos que tenham boa mão de obra, porque quem está, né, na esteira da riqueza quer ficar mais rico e precisa desta mão de obra, né? É tanto que há muito reclame, porque não somente a família está nessa função, mas também a escola, né? Ela é usada nesse sentido. Aquilo que a escola ensina não é necessariamente o que as pessoas precisam, mas sim o que a economia precisa, né? Então há umas informações gerais preparando a pessoa para ir para uma faculdade onde ela vai se especializar em algum tipo de mão de obra para que a sociedade possa produzir, não é? E continuar enriquecendo quem já está ganhando muito e dividir um pouquinho quando eles querem, né? Quando eles não inventam mil maneiras de tirar os direitos, as condições da população em si, como tem acontecido muito. Quando eles não fazem isso, a população também termina ganhando alguma coisa, certo? Mas aí, hoje, a gente vai ver então, além disso que é básico, o que é que vai além, né? O que é que vai orientar além como função da sociedade nesse mecanismo todo, tá bom? Nós temos, na lembrança que eu tenho ali para poder falar com vocês, nós temos o nosso e-book. Eu volto a lembrar a importância dele, né, para que a gente possa fazer a continuação desses temas. Nós temos também, então, a temática de hoje, né, a segunda parte das funções da família. Então, o texto que está lá no e-book diz o seguinte, né, isso está na página 18.
o texto diz assim, identificaram, né, aí cita o nome dos pesquisadores, identificaram como funções familiares as seguintes funções. E isso é o que já normalmente acontece e ocorre, né, na vida das famílias. Então, ela tem a função de ser geradora de afeto, entendeu? Geradora de afeto. Está passando um carro aqui com alguma propaganda, mas a gente vai se concentrar aqui, né? Então, primeira função, geradora de afeto. A família tem o papel de desenvolver esse aspecto humano, né? Na convivência dos pais, com os filhos, com os irmãos, com os parentes, com vizinhos, com amigos. Então, primeiro, geradora de afetos. É preciso dizer para essas pessoas que fazem parte da família a importância de desenvolver esse sentimento, né? Essa também podemos colocar assim, essa emoção no relacionamento com pessoas. Também ela tem a responsabilidade de ser patrocinadora de segurança e aceitação pessoal. A família, ela deve produzir no coração das pessoas que fazem parte dela alguma segurança, né, e aceitação pessoal. E a aceitação pessoal termina tendo muito a ver com a segurança. A segurança é no sentido de que as pessoas precisam saber que elas vão ser lançadas ao mundo, elas vão ser lançadas à sociedade. Mas diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer problema que ocorra, elas sabem onde vão encontrar apoio, né? Elas possam sentir que tem um grupo, tem pessoas que estão prontas para acolhê-las no momento difícil, né? Então, essa segurança que é dada para cada um dos participantes da família, faz com que ele tenha mais ímpeto, ele tenha mais ousadia lá fora, né? Então ele se lança, né, na sociedade, ele vai atuar na sociedade como cidadão, mas sabe que na hora que der alguma coisa errada, eles têm, né, onde serem recolhidos, acolhidos, aceitos, né, para novamente refazer as forças, né, e voltar para a sociedade, porque é lá que eles vão estar vivendo. Além dessa segurança, então, há a questão da aceitação pessoal. Isso também é importantíssimo, né? É essencial. Isso já ocorre de maneira inconsciente, de maneira involuntária, isso já acontece, não é? Onde as pessoas começam a se respeitar a partir da família. Isso já acontece, mas é preciso que haja algum propósito, né? A família precisa saber que o primeiro local onde as pessoas devem aprender a se aceitar é dentro dela. Então, eu preciso aceitar o meu irmão do jeito que ele é, eu preciso aceitar o meu esposo, a minha esposa, eu preciso aceitar o meu pai, a minha mãe do jeito que eles são. Entende? Eu não tenho que cobrar mudança. Apesar que, quanto mais eu aceito a pessoa do jeito que ela é, mais, digamos que mais fácil e num percentual maior, as pessoas vão terminar mudando e se adequando. Não é? Não só porque eu vou me abrir para aceitá-la, né? Mas também, como resposta, elas estarão também realizando mudanças e se adequando, não é, ao meu jeito de ser. Né? Quanto mais eu aceito, mais as pessoas se tornam aceitáveis. Entende? Então isso primeiro deve acontecer na família. É preciso que eu tenha respeito ao jeito do outro. É preciso que eu tenha carinho, né? E eu até defenda o direito que o outro tem de ser diferente. Eu começo na família isso. E ao fazer isso, essa pessoa estará pronta para ir para a sociedade. Entende? Outro aspecto que é colocado no estudo diz assim, promovendo a família, né? Promovendo outra função, promovendo o desenvolvimento pessoal natural. Então, o desenvolvimento físico, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento psíquico, né? O desenvolvimento social, tudo começa então na família. Essa é uma função espetacular que já ocorre,
não é, no seio familiar, no contato das pessoas. Então é natural que isso aconteça e é claro que, além de natural, é ideal que a família esteja voltada a praticar, a desenvolver isso na vida dos seus participantes, daqueles que compõem a família. Outro aspecto que também está no estudo diz o seguinte, que então veja, desenvolvimento pessoal, natural, proporcionadora à família, proporcionadora de satisfação e sentimento de utilidade. Entende? Então, é outra função que termina produzindo cidadãos também em condição de ir à sociedade. Né? É quando a família promove, né, algum tipo de satisfação entre os seus componentes e, com isso, eles são levados a se sentirem úteis. Né? Eles se sentem, digamos que, participantes de um desenvolvimento não só da família, mas também da comunidade onde eles habitam, onde eles vivem, que é a própria sociedade onde eles estão. E diz aqui também, né, que a satisfação e o sentimento de utilidade através das atividades que satisfazem os membros da família. A família também é uma asseguradora da continuidade das relações, proporcionando relações duradouras entre os familiares. A família, novamente, é bom lembrar que isso já acontece, entendeu? Acontece. Pode até ser prejudicado por vários fatores, né, dentro do relacionamento familiar, mas normalmente acontece. Porém, deve haver esse interesse de que ocorra mais ainda. O que é? Os familiares precisam desenvolver a ideia de que o mesmo sentimento que eu tenho com as pessoas que fazem parte do meu presente, dentro de casa, daqui a 10 anos, eles vão continuar tendo o mesmo apreço, o mesmo carinho, a mesma dedicação que eu ofereço hoje. Entende? Então, isso é um papel da família. Por quê? Isso vai fortalecer, né, entre os outros aspectos que eu já mencionei, vai fortalecer o indivíduo na sociedade. Então, mesmo que ele vá morar num lugar distante, por causa das atividades que ele exerce, por causa do papel, né, econômico que ele exerce no todo, né, dentro dessa engrenagem toda, ele pode até ir morar longe, mas ele sabe que lá atrás tem um lugar onde as pessoas são familiares dele. Às vezes até são pessoas que ele não tem nem tanto contato, mas ele sabe, ele sente que ao voltar para lá, ele vai estar amparado por um grupo essencial para o bem dele. Né? Então a família produz esse sentimento. E isso é fundamental para a sociedade e que a sociedade cobra que a família desenvolva. Né? Tem um aspecto aqui que aí volta para aquela conversa que nós tivemos algum tempo ontem, né? Dentro desse mesmo assunto. A família tem esse papel todo assegurando a continuidade da cultura da sociedade correspondente. Então, aí a família, ou da família, é esperado que ela mantenha, não é, a cultura que ela recebeu. Entendeu? Então, ontem nós criticamos um pouquinho isso, né? Porque a sociedade que é pressionada pela economia, ela diz, olha, diga às famílias que não mudem, elas têm que continuar daquele jeito, porque é assim que elas mantêm toda a situação econômica favorável a nós. Percebe? Então, a sociedade é pressionada e ela então pressiona as famílias para que não promovam, não permitam mudanças, porque as mudanças são perigosas. Pode haver mudanças que favoreçam a eles, mas também pode haver mudanças, e a grande maioria vai ser assim, mudanças que vão prejudicar os interesses daqueles que pressionam a sociedade. Né? Então, esse é um aspecto que é esperado, né, das famílias, que mantenham essa cultura do jeito que está. Por isso que tem muita gente aí brigando, né, como nós falamos ontem, brigando pela família tradicional. Acontece que a família tradicional é exatamente quem mantém todo o sistema. Né? O sistema que interessa aos, né, que já
exploram e que utilizam essa sociedade para benefício econômico próprio de cada um deles. Tá bom? Já se tornou comum, veja só como uma coisa perigosa. É tão comum imaginar que é natural que hajam pessoas milionárias. É natural. Entendeu? É natural que hajam pessoas lá que ganhem muito, que tenham uma vida espetacular. É natural. E é natural que existam muitas pessoas que não tenham que viver essa vida. Não é verdade, isso é mentira. Isso plantaram no coração da gente e querem que a gente mantenha isso para poder eles continuarem do jeito que estão. Não é verdade. Entendeu? Ninguém nasceu para ser rico e ninguém nasceu para ser pobre. Ninguém. É preciso que haja todo um espírito cristão, é o que falta, né? Mas que haja um espírito cristão para criar situações para que todos cresçam juntos e não uns para manterem o absurdo da riqueza que tem, que nem sabe o quanto tem, continuar explorando aqueles que na cabeça deles continuam, né, nasceram para serem naquela posição. Entende? Eu sempre lembro a experiência de alguns anos atrás, né? Então, em vez de a gente ficar com a ideia de não, eu não melhoro de vida porque eu não quero, ou porque eu sou preguiçoso, ou porque eu nasci para ser pobre, em vez de ficar nessa lenga-lenga que é passado para a cabeça da gente, né? A gente precisa lembrar que alguns anos atrás, no Brasil, todo mundo passou a ter melhores condições. Melhores condições. Não precisou ninguém merecer ou deixar de... Todos tiveram melhores condições. Entende? Todos podiam andar de avião. A gente fala de avião assim, como se fosse uma coisa grande, mas na verdade ilustra uma mudança de situação. Entendeu? Ilustra uma mudança de situação. E que a gente tem que estar verificando isso. Não é? Então, veja, todo mundo tinha... Eu estava falando naquela oportunidade que eu tive, eu falando, tudo que era pobre ia para a porta de concessionária escolher carro. Escolher carro. Não precisou ninguém ter sorte, não precisou ninguém fazer mirabolâncias, não precisou ninguém ter nascido numa casa rica, não. Foram condições que foram criadas para que todo mundo se desse bem. Todo mundo se desse bem. Então, mas não, a ideia é assim, olha, atualmente, né? A ideia é assim, não, quem é pobre nasceu para ser pobre. Não pode andar de avião, não pode andar de carro, não pode andar tem que ser escravo, tem que ser trabalhador para ser explorado. Nasceu para isso. Entende? Então a sociedade trabalha nisso. Né? Recebe essa pressão de quem está nas bonanças, né? E ela pega aí essa informação e empurra para aqueles, né, que são miseráveis, que são pobres e que acreditam, até esses acreditam que nasceram mesmo para ser pobre e para viver sendo explorado por outros. Então, a continuidade da cultura, da sociedade, eles esperam que a família faça. Outra função que se espera da família é que ela seja impositora da autoridade e do sentimento do que é correto. Então, tem algumas regras morais, né? Tem algumas regras que têm que ser mantidas, né? Haja o que houver, custe o que custar. Isso é mais importante do que as pessoas. E aí, é um brigueiro, é uma confuseira, né? Eu me lembro que na época dos auges, né, da AIDS, né, o Estado passou a oferecer camisinhas. Acharam, veja só como temos uma cabeça pequena e egoísta. Para ser contra isso, as pessoas passaram a dizer que o Estado estava incentivando a promiscuidade. Quer dizer, na cabeça dessas pessoas, era melhor deixar do jeito que estava. Ou seja, as pessoas já estavam mesmo praticando sexo e fazendo uma série de coisas, e ampliando a questão da AIDS, né?
Tinha que deixar do jeito que está para poder superlotar os hospitais, para poder todo o dinheiro do Estado ser jogado para cuidar dessas pessoas. Na cabeça egoísta dessas pessoas era assim, porque é mais importante a família. E as pessoas podiam morrer de AIDS, ou podiam superlotar os hospitais, ou podiam gastar todo o dinheiro da saúde nessas coisas aí. Porque tinha que manter a família. Entendeu? O egoísmo, como é perigoso essa questão de família tradicional, isso é perigosíssimo. Isso termina nos levando a um egoísmo exagerado. A pergunta é, isso iria, se fizesse desse jeito, iria diminuir o número das pessoas que estavam envolvidas na AIDS? Não. Mas o que foi feito, que é uma questão sanitária, diminuiu o número de pessoas ligadas à AIDS. Mas eles passaram a praticar mais ainda o sexo irresponsável. Mas diminuiu o número de doentes. Entende? Então, dos males, a gente faz assim, olha, dos males, a gente escolhe o menor mal. Eu não tenho dúvida de que Jesus faria o mesmo. As pessoas já fazem. Então, vamos descobrir um jeito de isso ser um mal menor. Entenderam? Então, mas o que acontece é que esperam que a família, né, cumpra esse papel de ser essa coisa extravagante sobre a sociedade, de exigência, de cobrança, né, para que a sociedade seja perfeita ao entendimento de alguns. Né? Então a família tem esse peso. Né? É dado a ela esse peso para atender os interesses. Ontem mesmo eu estava lembrando que, se por acaso o capitalismo descobrir, não é, sobre a questão do aborto, né? Então, se por acaso o capitalismo descobrir como ganhar muito dinheiro com o aborto, vocês vão ver, no instante eles vão criar um mecanismo para obrigar a sociedade a dizer às famílias que abortem. E a gente vai aplaudir, todo mundo vai aplaudir, porque eles lá em cima querem que isso ocorra para poder eles ganharem mais dinheiro. Então é economia mesmo. E nós nos deixamos levar por esses interesses mesquinhos, esses interesses egoístas, não é? A gente termina até defendendo eles nessas questões. E, finalizando, aqui também na página 18 do nosso e-book, lembra o seguinte: relacionando com a aprendizagem das regras e normas, pois esse é o papel da família, né? Manter essas regras, essas normas, para que a sociedade se sinta protegida e se sinta bem na convivência com os seus cidadãos. Outra responsabilidade que é colocada para a família é a questão da saúde, né? E isso é verdade, isso ocorre muito, né? Na medida que a família protege a saúde dos seus membros, dando apoio e respostas às necessidades básicas em situações de doença, né, e outras situações. O que é que acontece? Né? A família, em alguns estados, em alguns países, né, a família termina fazendo o papel do Estado. Então é uma maneira também capitalista de agir. Né? Então faz assim, você tem um doente, não é o Estado que tem que cuidar de você, não. Quem tem que cuidar de você ou a sua família. Então, agora mesmo eu estava lendo alguns dias atrás, eu estava lendo uma reportagem onde, por exemplo, nos Estados Unidos, pessoas que se envolveram, né, o problema com o vírus que está por aí, mas saíram com dívidas enormes nos hospitais. Né? Há casos de pessoas que vão passar a vida toda agora pagando aquilo. Agora, como é o caso? Bom, tudo bem, a pessoa se beneficia. Mas acontece que a sociedade vai se beneficiar também quando a pessoa está sã. Acontece que o capitalismo também se beneficia porque a pessoa vai produzir. E eles vão ganhar também. Entendeu? Então, não é uma questão da família, é uma questão do Estado. O Brasil está correto nisso. É o Estado que tem que cuidar da saúde dos seus cidadãos. Né? Até porque existem uns que podem e tem aqueles que não podem. E é o Estado que tem que assumir isso. Né? Isso é até um espírito cristão. A gente não defende tanto o cristianismo, a gente não defende tanto que o Estado... Né? Então,
Isso é uma questão cristã ou de qualquer religião. O cuidado com o outro, né? A preocupação com a saúde e com a vida do outro. Tá bom? Então, esses são aspectos que são considerados como responsabilidade da família. A sociedade espera que a família cumpra estas responsabilidades. Tá bom? Então, são funções importantíssimas. Claro, para os indivíduos, claro, para a sociedade, claro, para aqueles que usam a sociedade para se beneficiarem, né? Com suas riquezas, com suas abundâncias, com suas explorações e assim por diante. Tá bom? Então, esses são aspectos que o nosso e-book lembra sobre funções da sociedade, funções da família na sociedade. Tá ok? Deixe-me ver aqui o que eu poderia lembrar aqui para poder a gente encerrar. Não temos assim nada. Hoje é quinta-feira, provavelmente à noite nós vamos ter a nossa conversa com o Matheus, né, a respeito de farmacologia. Provavelmente, tudo indica. E aí estaremos conversando, né, e aprendendo mais como aconteceu na semana passada. Tá ok? Muito bem, agora eu vou aqui abrir uma música para poder encerrar o nosso programa, a nossa live, né? Para encerrar de uma maneira bonitinha. Deixa-me ver aqui. Ok. Então, que Deus continue abençoando você, abençoando sua vida, tá bom? E a sua família.